Nessa aula, a gente vai falar dois direitos. O direito aos símbolos privativos do advogado, o direito de uso desses símbolos privativos, e o direito na recusa a testemunhar. O advogado pode se recusar a testemunhar em alguns casos, tá? Vamos falar desses dois direitos. Começando, então, pelos símbolos privativos. Esse aqui é um direito um pouco mais formal. É o direito do advogado usar os símbolos da profissão do advogado. Está lá no inciso 18, que diz apenas isso, ó. É direito dos advogados usar símbolos privativos da profissão de advogado. Esse inciso ele não diz muito sobre o que são esses símbolos, né? Fica meio que no ar, meio etéreo essa ideia. Mas uma primeira distinção que a gente tem que fazer é que os símbolos dos advogados não se confundem com o símbolo da OAB, tá? Então esse primeiro símbolo aí que tá com o xizinho, esse é o símbolo da OAB. Uma coisa é esse símbolo, tá? Que a gente tá cansado de ver. A outra coisa são os outros símbolos, que são os símbolos da advocacia, esses outros 4 aí, tá? Os símbolos privativos do advogado são as vestes talares e a insígnia. Isso está lá num provimento de 1964. Mas existem outros pareceres também mais recentes que dizem sobre os símbolos também, que seriam a balança e o símbolo da Temis, esse daí segurando uma balança, né? O símbolo da justiça, né? Tá. As vestes talares nada mais são do que a beca, como está na sua tela. E a insígnia nada mais é do que um broche, um bottom que você coloca na lapela do seu terno, da sua camisa, tá? O curioso é aqui que, enquanto a beca é a veste talar do advogado, toga é a veste do magistrado. Então não vamos confundir beca com toga. Beca é a veste do advogado, toga é a veste do magistrado, tá? Enquanto é bastante raro também a gente ver essa veste na primeira instância, a toga e a beca, elas são muito comuns. A toga é até obrigatória no STF, lá nas instâncias superiores. Então, se você um dia for sustentar oralmente no STF, você pode tanto levar sua beca de casa ou usar uma das várias que estão disponíveis lá no armário do STF. Eles têm um armário com várias becas para os advogados que vão sustentar oralmente. Beleza? Vamos falar agora de testemunha? Vamos lá. Testemunha, tá? A atividade da advocacia é uma atividade sigilosa. Isso significa que a comunicação entre o advogado e o seu cliente, o material que o cliente traz para o advogado, ou o que o advogado fala para o seu cliente, elas são protegidas legalmente pelo sigilo. Tem lei que protege elas, inclusive a quebra desse sigilo também é uma infração criminal, é um crime, tá? Isso não significa que o advogado não pode revelar para ninguém, porque existem algumas exceções ao sigilo, tá? O sigilo, ele vai ter uma aula própria, tá? Fica tranquilo, mas em algumas exceções pode ser quebrado, tá? Então, o que tem a ver isso tudo com testemunha? Seguinte, se o advogado for chamado para testemunhar sobre algum caso que tenha atuado no passado ou que esteja atuando agora, algumas coisas ele tem que seguir. Olha aí na sua tela. Primeiro, ele nunca pode quebrar o sigilo profissional e ir lá testemunhar, tá? Porque o sigilo profissional é um dever decorrente da sua profissão. Agora, se o cliente autorizar ou se um cliente implorar para que esse sigilo seja quebrado, o sigilo dele mesmo, né, seja quebrado, e o advogado vá lá testemunhar, mesmo que o cliente implore, aí isso é um direito do advogado. Ainda assim, o advogado pode se recusar, tá? E é isso que fala no Estatuto da Advocacia do OAB. O advogado pode se recusar a depor sobre um fato que seja sujeito a sigilo. Faz sentido? Pela interpretação sistemática do Estatuto e do Código de Ética, então o advogado nunca pode, sem autorização nenhuma, quebrar o sigilo profissional do seu cliente. Nunca. A não ser algumas exceções, tá? Que, por exemplo, grave ameaça à vida ou à honra ou à defesa própria do advogado. São exceções ao sigilo, tá? Mas fora essas exceções, o advogado nunca pode quebrar o sigilo entre seu cliente e ele mesmo, tá? Nunca. Mas, se o cliente autorizar, aí o advogado pode, não deve, tá? Ele pode, ao seu critério, depor ou não. Aí torna-se um direito do advogado recusar ou não. Mas lembra o mais importante aqui, mesmo que o cliente peça, mesmo que o cliente implore, mesmo que o cliente ajoelhe para você depor como testemunha, ainda assim é seu direito como advogado recusar esse pedido. Vamos ler onde que está tudo isso? Olha lá no inciso 19 do artigo 7. É direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua
sigilo profissional. No artigo 38, no Código de Ética e Disciplina, também a gente tem isso. Olha lá. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Tranquilo? Era isso que a gente tinha para essa aula. A gente se vê numa próxima.